Olá, então seja novamente bem-vindo aqui à nossa segunda aula, do jogo Resta 1. A gente vai estar dando continuidade aqui então. Na primeira aula a gente fez esse sisteminha apenas para estar selecionando e desselecionando aqui as bolinhas. E agora a gente vai começar a trabalhar aí a questão de estar movimentando elas então. Vamos lá. Bom, uma coisa que a gente vai fazer, pessoal, deixa eu tirar um pouco aqui o zoom. A gente vai estar criando aqui uma sprite em separado. Eu vou estar chamando ela de origin, que vai ser aí, vocês vão entender já. Eu vou inclusive colocar uma cor vermelha, pegar o pincel aqui tamanho mais ou menos 40, vou marcar aqui o crop, verificar o ponto de origem aqui, ó, para middle, que é centralizado, e o ponto de colisão. Por enquanto eu vou deixar ele fora aqui. E aí o que eu vou fazer? Quando a gente clicar na bolinha que tiver com o frame 1, ela vai estar spawnando aquele nosso sprite novo. Vai estar spawnando então aqui o origin. Vocês já vão entender o porquê. Em contrapartida, a gente vai ter que estar criando um novo objeto, mas eu posso estar clonando esse, ó. Eu vou estar chamando ele de target, que é o alvo. Aí só para diferenciar também e facilitar aqui para vocês, eu vou estar colocando a cor em azul. Então a gente vai ter aqui um outro objeto só para marcação aqui no caso. Vocês vão entender logo. Quando a gente clicar em um buraco que esteja vazio, o sistema vai então estar também spawnando. Aqui eu vou segurar a tecla Ctrl para copiar a ação. Ele vai spawnar aquele sprite chamado target. Com isso então, vejam que quando eu clico em alguma bolinha, aparece aquele nosso sprite vermelho. Quando eu clico em algum espaço em branco, vai aparecer o azul. Mas a ideia aqui desses sprites vermelho e azul é para a gente estar depois fazendo uma comparação da distância entre eles, para ver posteriormente se a gente vai poder fazer com que a bolinha se mova ou não. Aqui só é interessante também, quando eu for criar uma bolinha vermelha, eu remover, dar um destroy em todas as outras que já estejam no nosso cenário, no nosso layout. E também as bolinhas azuis aqui também, o target. Então eu vou estar dando também aqui um destroy antes de tudo. Vamos verificar aqui, ó. Então cada vez que eu clico em uma nova, ele cria uma nova, e nas brancas aqui também. Bom, aí qual que é a ideia então, pessoal? Quando eu estar clicando na bolinha branca, ele vai analisar o seguinte. Ele vai ver a distância entre o ponto vermelho e o ponto azul. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando aqui, ó, eu vou criar uma variável global só para a gente fazer um teste. Eu vou estar chamando ela de debug. E aí vejam só. Quando eu spawnar essa bolinha azul, eu vou estar definindo aqui o valor dessa variável debug para que o construct me traga a distância entre os dois pontos. Para isso eu vou usar uma expressão aqui que é o distance, e eu tenho que passar 4 parâmetros. Eu vou abrir um parêntese, o construct já vai me sugerir aqui, ó, a posição 1, o seu x e y, e a posição 2, o seu x e y também. Bom, a posição 1x vai ser então, no caso, ó, a nossa bolinha vermelha, que é o objeto origin.x, origin.y, e depois o target.x e o target.y, fechando aqui o parênteses. Então eu vou estar rodando aqui em modo
debug para vocês analisarem melhor. Vejam só então, quando eu clico em uma bolinha, ó, e depois em outro espaço vazio no caso, para ele gerar as duas bolinhas vermelha e azul, assim que eu gerar azul, ele vai colocar aqui para mim, que eu coloquei para testar, o valor da distância entre elas. Vejam aqui então, aqui é 357.7708, um número quebrado aqui. Mas olhem só, quando eu clico aqui nessa aqui que eu estou mostrando aqui para vocês, e depois em uma que seria um movimento correto, ele vai me dar um número de 160, que é o espaçamento ok. A gente vai estar verificando esse valor para quê? Para estar fazendo a comparação, depois no construct, se entre eles existe um objeto whole que esteja com o frame em 1, representando que exista aí uma bolinha que ela possa ser tomada, que ela possa desaparecer para fazer a movimentação da outra. Então vamos lá. Bom, então eu posso fazer uma comparação aqui agora, clicando nesse evento inteiro, eu vou apertar a tecla B para gerar uma subcondição dentro desse evento aqui, em que eu vou estar fazendo uma comparação entre dois valores para verificar então se o valor é 160. Para facilitar, eu vou só copiar essa expressão, que eu já usei aqui, passando os parâmetros, e vou estar colocando ela aqui. Eu vou pegar essa subcondição, vou adicionar aqui a condição de sistema, comparando dois valores. O primeiro valor, eu vou estar colando essa função que eu já estou passando esses parâmetros aqui, e eu quero fazer a comparação se esse valor aqui que ele vai retornar é igual a 160, que é a distância entre aqueles dois pontos. Bom, então agora que eu já fiz aqui, que eu já mostrei para vocês, usando essa variável global debug, eu vou estar excluindo ela. Para essa aula então não ficar muito comprida, eu vou estar parando ela por aqui, e aí na aula seguinte a gente continua a ver então como que nós vamos fazer para estar analisando se existe uma bolinha preenchida entre aqueles dois pontos vermelho e azul. Então eu espero você na próxima aula.